Ensina-me, Senhor, a te reconhecer em toda e qualquer situação. E antes de falar sobre isso, eu queria te lembrar um pouquinho da história de Jó, lembra? Aquele homem que perdeu muitos filhos, um atrás do outro. Ele teve lá os seus momentos de conflito com Deus. Ele questionou Deus e depois reconheceu quem ele era e quem Deus era, a ponto de dizer que os seus olhos podiam ver a Deus. Lembra daquele versículo que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas estou citando a história de Jó por causa de um versículo que é descrito logo no início do livro, quando sua esposa diz assim: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, dentro daquele contexto. E ele a repreende dizendo: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Quanto de nós pecamos com os lábios, com o nosso coração e com as nossas atitudes quando o mal chega até nós? Quantas vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós em meio ao sofrimento? Ou pior, nós nos afastamos de Deus e isso acontece de uma forma tão sutil. A gente dá ênfase às doenças, nós falamos tanto delas que, sem percebermos, a gente esquece do nosso próprio Senhor. Isso mesmo, você já ouviu falar daquela pessoa que só fala da doença? Tem gente que tem colocado a enfermidade num pedestal e nem percebe. Fala mais dos problemas para os outros do que de Jesus. Eu não estou diminuindo o sofrimento, nem dizendo que devemos ignorá-lo, até porque isso é impossível. Então nós fugiríamos de uma realidade. Mas precisamos tomar cuidado com isso. Quando olhamos para a palavra de Deus, o que mais lemos é exemplos de pessoas que passaram por lutas. Lembremos de Ana, que chorou tanto diante da sua infertilidade, que seu marido achou que ela estava embriagada. Lembremos de Paulo, com aquele espinho que Deus não tirou, porque ele falou para ele que a sua graça era suficiente. O quanto devia ser difícil para ele conviver com aquele espinho. Lembramos de Noemi, que perdeu o marido e seus 2 filhos e chegou a pensar em mudar seu nome para Mara, que significava amarga, de tanto sofrimento. Não existe na palavra de Deus nenhum texto dizendo que não passaríamos por lutas. Muito pelo contrário, Deus nos ensina como passar, nos ensina a ter paciência, bom ânimo. O problema é que a palavra de Deus ela não tem sido pregada. Tem sido pregado o que as pessoas querem ouvir: bonanças, prosperidade, palavras que massageiam o ego, que não preparam o cristão para os dias difíceis. Então Deus se torna um Deus circunstancial. Deus de fato é um Deus se vai tudo bem com a minha vida. Mas se as lutas chegam, esse Deus já não é tão bom assim. Ou ele não é tão poderoso assim. Ou então se torna um Deus de longe. E eu recorro a ele quando eu não tenho mais para onde correr. É aquela famosa frase: agora é só por Deus. O cristão não deveria temer o mal. O cristão não deveria temer a morte. Não somos como aqueles que não têm esperança. Ainda vivemos presos demais às coisas desse mundo, idealizando uma vida estável e perfeita que não é bíblica. Se conhecêssemos bem a palavra de Deus, não nos assustaríamos tanto quando as coisas dão errado. Já parou para pensar que uma enfermidade, um desemprego, uma ausência pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para você depender somente dele? Ele deseja destronar todo o alicerce do seu coração, para que você o reconheça como único Senhor, único capaz de te dar alegria em meio ao caos, único capaz de te dar paz, mesmo quando tudo desmorona ao seu redor. Nem tudo você vai ter, de nem tudo você será livrado, nem sempre as coisas sairão como você gostaria, nem sempre tudo vai dar certo. Mas em tudo existe uma oportunidade de ver as coisas com o olhar de Jesus. Em tudo podemos ver a mão bondosa dele de misericórdia, nas pessoas que ele levanta para nos amparar, na provisão, no cuidado. Oh, gente, que a gente possa escolher olhar para Jesus. E por isso, o tema desse nosso vídeo de hoje: ensina no Senhor a te reconhecer em toda e qualquer situação.